E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Diário de Classe aqui da Alemanha. E hoje eu quero falar para vocês 5 vantagens e 5 desafios reais de ser professor aqui na Alemanha. Se você tem interesse de vir dar aula aqui ou se você quer saber um pouquinho mais como funcionam as escolas aqui na Alemanha, esse vídeo é para você. E se você já puder comentar aí como é que você acha que são as escolas aqui na Alemanha, eu já gostaria também, de já colecionar algumas outras perguntas para poder responder para você. Responder para vocês aqui. Sem enrolar muito, meu roteirinho na mão aqui, eu vou falar então primeiro das vantagens. E a primeira vantagem que a gente tem por ser professor aqui na Alemanha é estabilidade na carreira. Para quem se torna professor Beamt, que seria o funcionário público na Alemanha, o funcionário público no Brasil, essa é uma vantagem e uma estabilidade gigantesca. É praticamente impossível você perder o seu emprego, claro, diante de uma barbaridade que você faça dando aula, você vai perder o emprego em qualquer lugar, mas você tem uma segurança muito grande, porque o salário é maior, você não precisa pagar aposentadoria, o pagamento do seguro-saúde, que é obrigatório aqui também, é de outra forma. E você, só de não ter que pagar a aposentadoria já é uma vantagem gigantesca. No final, quando você se aposentar, você vai receber uma pensão do governo que é 70%, 80%, dependendo muito do estado, do valor do seu salário. Então, isso é uma vantagem muito grande. Aqui na Alemanha já se tem uma estabilidade quando você consegue um contrato definitivo, né? Normalmente as escolas fazem um contrato de período temporário por 2 anos, padrão, e depois desses 2 anos eles acabam, na maioria das vezes, renovando o contrato por um período indefinitivo, e aí, também só se fizer alguma coisa errada. Já escutei de amigos aqui, você pode vir, não dar aula, ou uma semana, ficar doente, que isso não vai acontecer nada com você no final, porque o seu contrato é por tempo indeterminado, e aí, enfim, cada um faz o que quer dessa informação, mas a estabilidade é muito grande. O segundo ponto, eu acho que é um ponto que muita gente gosta de escutar, que é o salário. Isso, sem dúvida nenhuma, os salários aqui eles são muito competitivos, de professores, na maioria das vezes, até maior do que a média da população na Alemanha. E o professor já começa ganhando um salário legal aí, às vezes até já acima da média. Por que eu falo muitas vezes? Porque cada estado tem uma regra, cada estado tem uma tabela. Eu já gravei um vídeo falando quanto que tá mais ou menos, eu preciso atualizar isso, porque eles mudaram um pouquinho agora recentemente, uns ajustes de inflação e tudo mais, mas o salário aqui é bem legal. Terceiro, isso é algo que eu prezo muito, que eles valorizam muito o tempo livre. Pois aqui na Alemanha, todos os trabalhos, inclusive, eles valorizam muito o tempo livre que a gente tem em casa com família e o tempo de lazer. Até na escola, na primeira reunião, foi algo que me chocou quando eles disseram, a partir das 4 horas, desliguem tudo, não fiquem, os alunos sabem, nós sabemos, os pais sabemos, não trabalhem, descansem e se preparem para o próximo dia. As férias também, são bem estipuladas, os cronogramas de aula, quando a gente tem aula, eles prezam muito, por exemplo, quando fazemos substituições de aulas, que no máximo sejam 2 por semana. Se tiver a terceira, a maioria das escolas pagam essa terceira substituição, então você acaba ganhando um extra, Então, essa questão de tempo livre também é uma vantagem que eu particularmente gosto muito, porque termino meu trabalho às 4, aquilo que a gente fala, vai para casa e não tem mais com o que se preocupar, corrigir só no outro dia, montar a aula só no outro dia. É claro que vira e mexe eu acabo fazendo um pouco em casa, porque a gente acaba buscando ou querendo mais do que a gente pode, mas na maioria do tempo tenho meu tempo de lazer e consigo praticar meu esporte, então essa é uma vantagem muito grande. Então aí você já alia essas 3 coisas, estabilidade, salário e tempo de lazer, já são 3 vantagens que nem precisam de mais 2, mas eu tenho mais 2 aqui, e aí já voltado para a sala de aula, que é a autonomia que a gente tem em sala de aula, Aqui eu percebo que a gente é bem livre mesmo para mudar as nossas aulas, às vezes testar algumas coisas. Como eu disse no último vídeo, eu estou testando algumas coisas de inteligência artificial nas minhas aulas, e quando não dá certo, dá tempo às vezes de voltar um pouquinho, e tentar encontrar um outro método com os alunos. Eu passo muitas vezes nas outras salas, sou curioso para ver como os professores estão dando as aulas, então muitas aulas que os alunos estão de pé discutindo, então não é aquela coisa aluno enfileirado,
Nas minhas aulas de matemática, a maioria das aulas eles sentam enfileirado, mas quando a sala está diferente eu não mudo e a gente faz, os alunos estão acostumados com isso. Então essa autonomia para preparar as aulas e para montar as aulas é uma vantagem também muito grande, porque a gente consegue colocar mais ainda a nossa cara nas nossas aulas. E para encerrar, a semana passada eu estive em uma formação continuada de professor aqui, né? Porque a gente é obrigado a participar de algumas formações continuadas, mas eu vejo isso como uma vantagem muito grande aqui, que na maioria dos estados elas são obrigatórias. Por exemplo, para quem dá aula em Berlim aqui ou na região de Brandenburg, no estado de Brandenburg, que é onde eu dava aula antes, nós somos obrigados a 600 minutos por ano letivo. Isso, né, dão em torno aí de 10 horas extras que a gente tem que fazer de workshops ou cursos. E queira ou não, muitos reclamam, né? Porque falam, tá, beleza, né? Vou ter que fazer isso ou aquilo. Na maioria das vezes são em horários de aula, ou seja, dentro do nosso horário de trabalho. Então a gente não tem que, às vezes, um final de semana para um curso ou, né, o período da noite. Arrumam-se substituições para fazerem na escola e a gente vai no horário de trabalho para esses cursos. E claro, por mais que os cursos às vezes não sejam, né, aquele, nossa, que curso, eu acho que sempre vale o aprendizado, até para ver como não fazer, então isso é uma vantagem muito grande. E aí, juntando, né, essas 5 vantagens, a gente já começa a pensar e também matutar um pouquinho qual a diferença que a gente tem no Brasil, né? Se o professor fosse um pouquinho mais valorizado, se, né, a gente conseguisse ter um pouquinho mais de tempo livre, se tivéssemos mais autonomia, uma estabilidade maior, será que isso não seria um fator muito grande já para melhorar a educação? Pois é, né? Aí são perguntas e temas para outros vídeos, mas também quero falar dos 5 desafios que eu encontro aqui, né? Que eu encontrei. E um deles, já foi comentado muito aqui, é o processo para você entrar nesse meio, né, de ser professor, né? O processo, ele é demorado, ele não é fácil, porque, como eu disse no último vídeo também, né, as pessoas aqui não sabem quais são as universidades que tem no Brasil, como é a formação no Brasil, então você precisa provar, traduzir, juramentar e mandar um e-mail para alguém e conseguir se inscrever lá. Esse processo, ele é demorado, mas ele sai, né? Nós temos que começar ele já pensando, não vou desistir, ele vai levar um tempo, mas vai dar certo. E é claro que tem várias etapas do processo, né? Você pode reconhecer o seu diploma, depois ver se o seu diploma for reconhecido, já se candidatar para uma vaga. Se não for reconhecido, o que você precisa fazer, então, para se candidatar numa vaga. Aí, se candidatando numa vaga, você tem que ver qual tipo de escola, né? Se é uma escola privada ou do estado, porque cada uma que você vai tem um jeito certo. E aí, os vários processos, até que o mais top e o topo do processo é quando você se torna Beamt, como eu acabei de dizer. Mas para esse processo a gente precisa do referendariat ou o segundo Stats Exam, que é como se fosse uma segunda prova, uma segunda avaliação de que a gente está apto a ser professor. Eu comecei esse processo já tem 2 meses aqui e eu praticamente, vamos colocar assim, né? Se eu tiver 10 passos nesses 2 meses, eu andei 1 passo e eu ter aquele sempre... Vamos lá, vai dar certo, mas é porque precisam de muitos documentos e documento depende de um órgão, às vezes aí no Brasil mesmo, né, nas universidades para pedir toda a disciplina, grade horária, depois traduzir, mas enfim, quem sabe um dia eu venho aqui e falo, consegui! E aí eu explico para vocês como é que funciona isso tudo certinho, mas isso é uma desvantagem e tem que ter paciência. Eu acho que o segundo tema aqui, o segundo ponto que eu coloquei é alto nível de burocracia, né? Tá ligado um pouquinho também com esse processo, mas dentro da escola mesmo, né? Dentro da escola são muitos relatórios que temos que preencher, são vários padrões de notas que temos que seguir. Essa burocracia, quando a gente começa aqui, ela é um pouco assustadora, porque, meu Deus, né? Quanta coisa a mais que a gente tem que fazer, preencher caderno, diário de classe. Não que no Brasil a gente não tenha que fazer, mas era um processo mais digitalizado e mais rápido. E aqui no começo eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? Quando você acaba entrando na rotina e entendendo como é que funciona, né? Tipo, primeiros 2 minutos de aula, já pego o caderno, já anoto a presença, já informo quem tá, quem não tá. Enfim, e-mails. Acaba automatizando, fica um pouco mais fácil, mas
já deixo claro que aqui tem uma burocracia também dentro do trabalho, mas eu acredito que não seja só para professor, todos os empregos aqui eles são mais burocráticos, que é um país que, né, tem as suas regras e leis mais rígidas, não existe muito jeitinho aqui, né, até vejo uma hora ou outra um jeitinho ou outro, mas as pessoas buscam sempre seguir, né, o padrão e o legal disso é que funciona. No final funciona, a gente vê isso tudo funcionando, então, né, é difícil você dar crédito pro jeitinho quando você vê o certo funcionando e fazendo e sendo muito bem feito. Terceiro ponto, coloquei aqui turmas multidisciplinares desafiadoras. A Alemanha, né, dentro da Europa aqui, né, é um país muito pequeno, então a gente tem sempre crianças ou adolescentes de todos os cantos, inclusive os professores, como eu, né? E é muito legal ver essa diversidade cultural que a gente tem dentro de uma sala de aula, né? Às vezes de língua, às vezes de cultura. Então, a gente precisa ser muito maleável e flexível com isso o tempo todo, né? E em muitos momentos, às vezes, a gente também não sabe como reagir rápido, mas a gente é muito suportado aqui pelas psicólogas, né, e pela diretora, pelo diretor e todo o time técnico também que trabalha com a gente. Então, isso é algo desafiador no começo, porque a gente não está acostumado com uma diversidade cultural tão grande no Brasil, né? No Brasil a gente não tem tantos estrangeiros, por mais que a gente tenha, né, na nossa árvore genealógica, se a gente for estudar de tudo quanto é canto, mas hoje, né, dentro de uma sala de aula no Brasil é um pouco mais neutro se comparado com aqui na Alemanha, então eu acho isso um pouco desafiador. Quarto ponto, expectativa por disciplina e estrutura, né? Os alemães, eles são muito disciplinados, têm a estrutura, eu acho que isso combina um pouquinho com o que eu já falei da burocracia, e aí a gente, né, tem que seguir isso no começo, como eu disse, é um pouco assustador, é um pouco muito estruturado, às vezes até demais, mas ao mesmo tempo eu acho que isso acaba funcionando muito, é muito legal ver as coisas andando, quando você precisa de alguma coisa, você, tá, já sei como é que funciona, porque tem aquele processo certinho, então isso tudo eu acho que vale muito, muito o trabalho. É uma desvantagem no sentido de, né, que a gente tem que se acostumar, mas no final acaba se tornando uma vantagem. Coloquei desvantagem, vantagem, agora o que é, né? Mas enfim. E por último, também, né, concordando já com o terceiro ponto, é a adaptação cultural que a gente tem que ter quando a gente entra numa sala de aula, né? Aí eu não estou falando dos alunos multidisciplinares e multicultural, eu estou querendo falar aqui muito, né, da nossa adaptação à forma como o alemão como a escola alemã né? Do aluno ter um pouco mais de voz, o professor, né, não muito no pedestal, o professor um pouquinho mais junto deles, a escola funciona muito em comunicação com os pais, né, e e-mail, como eu já disse também num vídeo, a gente escreve e-mail diretamente com os pais, esse contato ele é muito mais próximo, então isso acaba, né, que no começo é uma desvantagem muito grande, tem pessoas que não conseguem, né, às vezes facilmente se adaptar a isso, então tem muitos problemas com isso. Para quem se adapta, quem né, ou quem é um pouco mais flexível acaba levando isso um pouco mais fácil, mas é também uma desvantagem. Bom, ficou um pouco corrido aqui, né, mas eu queria tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto também, para que, né, vocês possam assistir ele até o final. Se você acha que uma dessas vantagens ou uma dessas desvantagens cabe a você, se você está pensando em vir para cá, se você queria saber um pouquinho mais de algum dos pontos que eu levantei, comenta aí, se inscreve no canal, que isso ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. De novo, eu tô com a ideia aqui, quero cada vez mais que esse YouTube distribua coisas relevantes para as pessoas que precisam, né? E chega de vídeo que a gente não precisa aí, tem um monte de tudo. Enfim, fico por aqui, agradeço vocês que têm comentado, que têm mandado e-mail. É muito legal ver que eu tô conseguindo ajudar alguém, beleza? Até mais!